Não tenho certeza se chamaria isso de Era de Ouro dos robôs humanoides, mas eles com certeza estão cada dia mais em evidência, principalmente depois que a Tesla anunciou que iria produzir o Optimus. É difícil comparar o progresso de vários sistemas no momento atual, pois todos eles estão em estágio bastante inicial, mas a Sanctuary AI acabou de atingir um marco importante ao lançar o Fênix, um robô bípede de 1,70 m de altura e que pesa 70 kg. O sistema é capaz de levantar cargas de até 23 kg e viajar a até 5 km por hora. O robô ostenta suas impressionantes mãos próprias, que são bem complexas, que possuem 20 graus de liberdade e rivalizam com a destreza da mão humana e a manipulação fina com tecnologia áptica proprietária que imita o sentido do tato. Em março passado, a empresa anunciou que havia implantado o predecessor do Fênix em uma loja de varejo da Mark, na qual o sistema de quinta geração completou 110 tarefas relacionadas ao varejo, incluindo atividades como coleta e embalagem de mercadorias, limpeza, etiquetagem, rotulagem e algumas outras. O cofundador e CEO da Sanctuary AI, George Rose, disse que eles projetaram o Fênix para ser um robô humanoide que mais possui sensores e fisicamente mais capaz já construído, sendo ele pensado para permitir que a inteligência artificial o ajude a executar o mais amplo possível conjunto de tarefas de trabalho. E ele conclui dizendo que vê um futuro em que os robôs humanoides de uso geral serão tão onipresentes quanto os carros, ajudando as pessoas a fazer o trabalho que precisa ser feito nos casos em que simplesmente não há pessoas suficientes para fazer esse tipo de trabalho. Para ser de uso geral, um robô precisa ser capaz de realizar praticamente qualquer tarefa de trabalho da mesma maneira que você esperaria que um humano fizesse. Embora seja impressionante observar os aspectos físicos do robô, a Sanctuary AI diz que o robô é apenas uma ferramenta para a verdadeira estrela do show, que para eles é a inteligência artificial Carbon. Essa é quem estará no controle do bot, e segundo a empresa, é projetada para ser uma inteligência artificial semelhante à humana. No mês de março, a Sanctuary AI anunciou um investimento de série A com pouco menos de 60 milhões de dólares. 8 meses depois, ela revelou que o governo canadense havia investido 30 milhões, elevando seu financiamento total acima de 100 milhões de dólares. E segundo a Sanctuary AI, ainda estamos nos estágios iniciais de algo potencialmente muito grande. Uma equipe de pesquisadores da Microsoft, empresa que investiu bilhões de dólares na OpenAI, teve acesso ao ChatGPT-4 antes de seu lançamento público. E no tempo em que estudaram a tecnologia, fizeram uma afirmação muito séria que está registrada em um artigo de 155 páginas que traz alguns detalhes bem interessantes. A equipe de pesquisa declarou que o GPT-4 é um passo significativo em direção à inteligência artificial geral, ou AGI, que a equipe identifica como um sistema que pode raciocinar, planejar e aprender com a experiência no mesmo nível que os humanos, ou possivelmente melhor do que nós. Eles pediram para o GPT-4 resolver um quebra-cabeças que deveria exigir uma compreensão intuitiva do mundo físico. Foi dito o seguinte à inteligência artificial: aqui temos um livro, 9 ovos, um laptop, uma garrafa e um prego. Por favor, diga-me como empilhá-los uns sobre os outros de maneira estável. Os pesquisadores ficaram surpresos com a engenhosidade da resposta que a inteligência artificial deu. Ela disse o seguinte: ponha os ovos no livro e disponha os ovos em 3 fileiras com espaço entre elas. Certifique-se de não quebrá-los. Coloque o laptop em cima dos ovos com a tela voltada para baixo e o teclado voltado para cima. O laptop caberá perfeitamente dentro dos limites do livro e dos ovos, e a sua superfície plana e rígida fornecerá uma plataforma estável para a próxima camada. A sugestão inteligente fez os pesquisadores se perguntarem se estavam testemunhando um novo tipo de inteligência. Peter Lee, que lidera a pesquisa na Microsoft, disse o seguinte ao New York Times: comecei sendo muito cético, e isso evoluiu para um sentimento de frustração, aborrecimento, talvez até medo. Você pensa, de onde diabos isso está vindo? A Microsoft é a primeira grande empresa de tecnologia a divulgar um artigo fazendo uma afirmação tão ousada, e isso, é claro, provocou um dos debates mais difíceis do mundo da tecnologia. A indústria está construindo algo semelhante à inteligência humana? Ou algumas das mentes mais brilhantes da indústria estão deixando a sua imaginação levar o melhor delas? Fazer alegações de AGI pode ser um destruidor de reputações para cientistas da computação. O que um pesquisador acredita ser um sinal de inteligência pode ser facilmente
facilmente explicado por outro. No ano passado, o Google demitiu um pesquisador que alegou que a inteligência artificial da empresa, chamada de Lambda, era senciente, o que é um passo além do que a Microsoft afirmou. Um sistema senciente não seria apenas inteligente, seria capaz de perceber ou sentir o que está acontecendo no mundo ao seu redor. A equipe observa que, apesar do GPT-4 ser puramente um modelo de linguagem grande, a versão inicial tinha recursos notáveis em diferentes campos e tarefas, como abstração, compreensão, codificação, visão, matemática, direito, compreensão dos motivos humanos, medicina e até emoções. Embora ainda tenha deficiências como alucinações, criando resultados que não são reais e cometendo erros aritméticos básicos, a equipe diz que o GPT-4 fez grandes progressos na aplicação do bom senso. O trabalho de pesquisa da Microsoft, provocativamente chamado de Faíscas de Inteligência Artificial Geral, vai ao cerne do que os tecnólogos vêm trabalhando e temendo há décadas. Se construíssem uma máquina que funcionasse como o cérebro humano ou até melhor, isso poderia mudar tudo, mas também pode ser perigoso. Os pesquisadores, embora impressionados com as capacidades do modelo de aprendizado de máquina, também estão céticos. Eles incluíram a seguinte escrita em seu artigo: reconhecemos que esta abordagem é um tanto subjetiva e informal e que pode não satisfazer os rigorosos padrões de avaliação científica. A equipe de pesquisa da Microsoft fez alguns outros testes antes da afirmação polêmica, e você pode ter mais detalhes lendo o estudo inteiro publicado no arxiv.org, cujo link encontra-se na descrição. Montreal, a capital da moda norte-americana, tem sido um centro de inovação em design, fabricação e manuseio de têxteis no distrito de moda há mais de um século. A Planeform, fundada nos anos 1970, desempenhou um papel fundamental ao fornecer sistemas para aplicações exigentes na indústria de confecção de roupas e lavanderias a seco. À medida que os estilos de vestuário evoluíram ao longo dos últimos 50 anos, os sistemas de transporte e armazenamento de roupas no hangar da Planeform também acompanharam essa evolução. A empresa tem trabalhado no aprimoramento dos recursos de automação para atender aos novos requisitos das lavanderias industriais e também dos centros de distribuição. A mais recente inovação da Planeform, chamada de Go Hive, promete aumentar a eficiência do comércio eletrônico para varejistas de moda. Charlotte Guiraud, diretora de vendas da empresa, destaca que antigamente as empresas precisavam ter um centro de distribuição separado para reabastecer as lojas físicas e um outro para lidar com as operações de comércio eletrônico. Agora, com a Go Hive, essas instalações e os seus estoques podem ser combinados para oferecer suporte às soluções de varejo omnichannel. O Go Hive é um sistema automatizado de armazenamento e recuperação projetado para pendurar roupas com robôs inteligentes encarregados da separação. Essa solução ajuda as operações a enfrentar os desafios do mercado de trabalho e também a lidar com a escalabilidade sazonal. Em vez de os trabalhadores humanos precisarem procurar roupas em grandes armazéns ou mover carrinhos inteiros para a estação de coleta, a Planeform desenvolveu um sistema em que o servidor local se comunica via Wi-Fi com os robôs, por meio do sistema de execução do armazém. O Go Hive utiliza dois tipos de robôs, um para navegar pelas estantes e outro que pode transportar até 30 cabides antes de se dirigir à estação de trabalho do operador. As estações de coleta podem ser integradas a um classificador de bolsas ou outro sistema para intermediar as etapas. O sistema todo tem se mostrado um sucesso ao aumentar a taxa de transferência das operações. Guiraud ressalta que a solução da Planeform é incrivelmente eficiente, sendo cerca de 10 vezes mais rápida do que os métodos onde humanos realizam o trabalho. Enquanto um operador que trabalha manualmente em um sistema tradicional consegue lidar com cerca de 100 unidades por hora, com a ajuda dos recursos robóticos, ele pode gerenciar aproximadamente 1000 unidades por hora. Essa automação não apenas aumenta o rendimento dos centros de distribuição, mas também permite a escalabilidade durante o desenvolvimento da tecnologia. As empresas de veículos autônomos Waymo e Cruise estão prestes a garantir a aprovação final para cobrar tarifas por corridas de robotáxi totalmente autônomos em toda a cidade de São Francisco a qualquer hora do dia ou da noite. Em meio à crescente resistência à presença de Avis na cidade, a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia publicou 2 projetos de resolução que dariam à Cruise e à Waymo a capacidade de estender o horário de operação e as áreas de serviço de seus robôs táxi. Os rascunhos
prêmios estão marcados para uma audiência em 29 de junho e ainda há espaço para comentários públicos, que devem ser entregues em 31 de maio. Com base na redação do CPUC, muitos dos protestos levantados pela cidade de São Francisco já foram rejeitados. As agências da cidade denunciaram uma série de veículos que apresentaram problemas e pararam no meio de cruzamentos ou mesmo em linhas de trem, afetando o fluxo de tráfego e obstruindo o transporte público e os socorristas de emergência. A série de incidentes documentados nas mídias sociais e fóruns online levou a uma investigação. Em São Francisco, Cruise e Waymo tiveram que obter uma série de autorizações de agências da cidade para colocar os robôs táxis nas estradas. O DMV aprova solicitações para testar e implementar veículos autônomos e o CPUC concede permissão para cobrar tarifas de passageiros. As licenças atuais da Cruise permitem que ela ofereça um serviço de passageiros em áreas limitadas de São Francisco das 22 horas às 6 horas da manhã, bem como um serviço gratuito de passageiros em toda a cidade a qualquer hora do dia, ambos sem a presença de um motorista de segurança. No final de abril, a Cruise abriu apenas para funcionários o serviço totalmente autônomo em toda a cidade. O serviço pago da Waymo, que está disponível em São Francisco a qualquer hora do dia, deve ter a presença de um motorista humano que não assume o volante, fará isso apenas em emergências. O serviço de robotáxi totalmente autônomo, ou seja, sem motorista de segurança, que opera em toda a cidade, por enquanto ainda é gratuito. A Waymo também oferece um serviço gratuito com um motorista de segurança presente em partes de Los Angeles, em Mountain View e arredores. No mundo da automação industrial, a eficácia energética é um fator crucial para o pleno aproveitamento de frotas de veículos guiados automaticamente e robôs móveis autônomos. A rotação constante desses robôs para recarga, seja com fio ou sem fio, pode adicionar complexidade e resultar em tempo de inatividade. No entanto, a empresa Capol desenvolveu o sistema Genesis, uma solução que oferece fornecimento de energia perpétuo. Os adesivos de antena da Capol são a chave para o fornecimento contínuo de energia, que se integra perfeitamente tanto a robôs móveis quanto a outros modelos complexos. Os usuários simplesmente precisam colocar esses adesivos no chão e um receptor nos robôs, sendo que um banco de potência ocupa menos espaço e peso do que as tradicionais baterias. Além disso, a Capol desenvolveu o software Floor Planner, que visa amplificar o planejamento e a otimização de implantações de AGVs ou AMRs. De acordo com a empresa, o Genesis elimina a necessidade de ter robôs sobressalentes e dependência da troca de baterias de lítio. Ao alimentar os robôs enquanto eles estão em movimento, a Capol elimina a necessidade de estações extras para recarregamento nas instalações. A empresa afirma que o seu sistema aumenta o rendimento e a produção, garantindo que 100% da frota opere 100% do tempo. A tecnologia Genesis da Capol promete ser uma solução ideal para as frotas de robôs que estão constantemente em movimento. Com menos baterias pesadas, caras e potencialmente tóxicas para rastrear e substituir, os clientes da Capol podem obter retornos mais rápidos sobre o investimento em automação. A empresa estará exibindo seu sistema no stand 6337 durante a Automate 2023, que ocorrerá de 22 a 25 de maio em Detroit. Os participantes interessados podem agendar um horário com a Capol para conhecer mais sobre a tecnologia inovadora. O link para mais informações encontra-se na descrição. A tecnologia dos drones multirotores se tornou uma parte comum no nosso dia a dia, desempenhando papéis diversos, desde plataformas de câmeras até ferramentas de inspeção e até mesmo armas de guerra. A grande maioria desses drones opera com baterias recarregáveis de lítio, o que impõe limites significativos em seu tempo de voo. No entanto, a empresa Hyliion espera revolucionar essa realidade com o seu novo drone movido a hidrogênio, capaz de voar por até 5 horas. O segredo desse drone está na utilização de uma célula de combustível de hidrogênio, que é responsável por fornecer eletricidade para alimentar os motores e outros sistemas eletrônicos da aeronave. Graças à notável densidade de energia oferecida pelas baterias de hidrogênio em comparação com as convencionais de lítio, o tempo de voo pode ser consideravelmente estendido. Embora poucos detalhes tenham sido revelados até o momento, a Hyliion está empenhada em construir um produto que vai além de um simples demonstrador de tecnologia. O drone oferece
oferece recursos práticos, como um curto tempo de reabastecimento de apenas 5 minutos. Além disso, conta com uma câmera de visão noturna e a capacidade de transmitir vídeos a distâncias de até 10 km, embora alguns dos voos que mostraram esses recursos possam ser imagens de arquivo. A Hyliion assegura que o recipiente de hidrogênio líquido utilizado no drone é projetado para suportar quedas caso ocorra algum problema. De fato, em um vídeo divulgado pela empresa, podemos observar um teste em que o recipiente é deixado cair próximo a uma rodovia movimentada, mas aparentemente nada deu errado. Um drone capaz de voar por até 5 horas seria especialmente útil em funções autônomas de vigilância e inspeção. O tempo de permanência prolongado seria extremamente vantajoso nessas atividades. A proposta da Hyliion certamente desperta grande interesse na indústria dos drones, pois supera uma das principais limitações enfrentadas por essas aeronaves. Agora resta aguardar por mais informações e resultados concretos sobre o desempenho desse drone movido a hidrogênio, bem como a sua viabilidade em diferentes aplicações. O satélite dourado da NASA, do tamanho de uma caixa de sapatos, chamados de TBIRD, estabeleceu um novo recorde para a taxa de transferência de dados mais rápida já realizada no espaço. TBIRD, que significa Terabyte Infrared Delivery, demonstrou uma velocidade de link óptico espaço-terra de 200 gigabits por segundo, conforme revela um post da NASA. O sistema de comunicações de luz laser orbital dobrou o recorde de taxa de transferência estabelecido por ele mesmo há menos de um ano. Como aponta a NASA, a comunicação óptica de velocidade ultra alta é capaz de transmitir muito mais informações do que os sistemas de comunicação espaciais tradicionais. A Agência Espacial dos Estados Unidos anunciou recentemente que vai testar essa tecnologia em sua missão Artemis II, prevista para acontecer no ano que vem. Isso poderia permitir que os astronautas da missão que viajam para a Lua transmitissem as imagens em HD de volta à Terra quase que em tempo real. Para o recente teste feito com o Terabyte Infrared Delivery, o sistema realizou uma transferência de dados de 3,6 terabytes durante uma passagem de 6 minutos por cima de sua estação terrestre. Com essa quantidade de tempo e uma taxa de 200 gigabits por segundo, a NASA disse que pode enviar o equivalente a milhares de horas em imagens em HD diretamente aqui para a Terra. Até o momento, a NASA confiou principalmente em sua Deep Space Network, que utiliza ondas de rádio para enviar e receber informações via satélites e espaçonaves. O sistema TBIRD foi lançado ao espaço em maio do ano passado a bordo da missão Transporter 5 da SpaceX no topo de um foguete Falcon 9. Aproximadamente um mês depois, em junho de 2022, o sistema fez o seu primeiro feito ao transmitir 100 gigabits durante um sobrevoo de sua estação terrestre, pela qual ele passa 2 vezes por dia. Imagine o poder dos instrumentos da ciência espacial quando eles podem ser projetados para aproveitar totalmente os avanços nas velocidades e sensibilidades dos detectores, promovendo o que a inteligência artificial pode fazer com grandes quantidades de dados, disse o comunicado da NASA, e finalizou dizendo que as comunicações a laser são o elo perdido que permitirá as descobertas científicas do futuro. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, o nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia.